Fala, fiel! Canal Fanático Bicolor, Bruno! Pessoal, vamos fazer mais um vídeo aqui do nosso papão. Te inscreve no canal, aperta o sino das notificações, clica no gostei. Quem quiser ajudar a gente no Pix, a gente agradece muito, pessoal. Vamos lá, fazer aqui algumas informações importantes para o próximo jogo, Papão e Ferroviária. Ferroviária e Papão, estádio Fonte Luminosa em Araraquara, dia 20, segunda-feira, 19h30, pessoal, vamos lá. Bom, suspenso com o terceiro cartão amarelo, o Marlon, né? Vindo de uma atuação muito boa no repapo. Para mim, ele, Maurício Antônio e Garcês foram os destaques do jogo, né? Jogaram muito. Maurício Antônio, o Marlon e o Garcês. Garcês com uma perna fez gol naqueles caras lá. E, bom, vamos pro jogo agora contra a Ferroviária, né? Um jogo, só vamos fazer o que puder fazer agora. Nosso campeonato praticamente pouca coisa pra gente fazer. A gente tem que jogar com a honra, como jogou o clássico, né? Se todo jogo a gente jogasse assim, de repente a gente não estaria nessa situação. Pelo menos nesse jogo representou, mas agora, a partir de agora, Ferroviária e Papão, com o desfalque do Marlon, com o elenco que resta, o Márcio Fernandes vai ter que optar por algumas peças aí que de repente não vinham jogando. Conclusões que a gente tira do clássico, conclusões que a gente tira da atual situação do Paysandu. E aí eu vou falar para vocês algumas coisas importantes aí, que vocês devem saber, vocês deveriam saber, eu vou informá-los. Primeiro, pessoal, ambiente dentro do Paysandu. Está quase que já na cara, já está exposto que o ambiente interno entre os jogadores é insustentável, né? A questão de grupos, de jogadores que infelizmente não compõem um grupo, não formam uma unidade, já é público de conhecimento de muita gente. Informações que vêm de vários veículos de imprensa, quase uma unanimidade, dizem que o Rossi não tem clima nenhum na Curuzu, que ele não é jogador de grupo, que a maioria das pessoas, dos jogadores e de pessoas dentro do Paysandu não tem nenhum apreço por ele, pela forma como ele trataria as pessoas, pelo pouco caso que talvez ele estivesse fazendo. São as informações que vêm. Fato é que, na entrevista coletiva, o Márcio Fernandes, ao ser perguntado sobre a não utilização do Rossi, ele disse que foi opção dele. Claro que ele não vai, na entrevista coletiva, a pessoa dizer que o Rossi não é de grupo, que o Rossi tem problema com jogadores, que o Rossi não é um jogador de unidade. Ele não vai dizer isso numa coletiva de imprensa, né? Ele não vai dar uma de Felipe Luiz como fez com o Pedro, né? O que ele vai dizer? Que foi a opção dele, mas ali apenas reforça, escancara o que todo mundo já sabe. Então, Rossi pede para sair. Informações é que o Paysandu não te deve, pelo menos questão salarial. Você foi uma grande decepção para nós, torcedores do Paysandu. Você foi uma decepção. Você que sempre se mostrou torcedor do Paysandu, você sinceramente fez um ano de 2025 decepcionante para a gente. Você começou até que mais ou menos o Campeonato Paraense, depois caiu vertiginosamente. Primeiro tinha a questão das contusões, a gente esperou, depois das contusões, a gente começou depois assim a imaginar que tinha outros problemas, porque contusão muito longa assim, não era fratura, como é que demorou tanto? Então, Rossi, você está fora de cogitação, tá? Você não passou nem perto de ser um bom jogador no Paysandu, nem perto. Na sua entrevista coletiva, primeiro você disse que o seu foco era a Série A. Você foi um grande erro da diretoria do Paysandu. Infelizmente. Então peça para sair. Se você realmente torce para o Paysandu, seja honesto consigo mesmo. Peça para sair, tá? Não seja mais um a jogar o Paysandu na justiça. Claro, eu imagino que o Paysandu tenha que pagar e tem a obrigação de pagar você corretamente.
Então que o Paysandu pague você corretamente, mas que você não, se tiver alguma coisa, não precise jogar na justiça, acerte com o Paysandu. Eu espero que o Paysandu cumpra a sua parte com você e com todos os jogadores que tenham rescisão, para não ter mais problema judicial, mas até pelo que você jogou ou não jogou no Paysandu, você se dizendo Paysandu, né? É difícil ainda aceitar que você queira continuar dessa forma, tá? Então, você não tem mais clima nenhum para estar no Paysandu. A torcida já foi informada das situações extracampo, de grupo que eu falo. E, infelizmente, você passou na vida do Paysandu e não vai deixar saudade. O Thiago Heleno veio para ser o líder, veio para ser a liderança, até para ocupar esse lugar do Rossi, que não tinha essa característica de liderança. Não tinha essa característica de chamar a palavra, ser o líder. O Thiago Heleno veio para isso. E o Thiago Heleno também acabou não sendo isso. Eu não sei se pela experiência dele, ele viu que o grupo era rachado, ele viu que o barco já estava afundando, e ou não quis ser, ou viu que não ia dar conta, ou pulou do barco. Muitos jogadores pularam do barco, pessoal. Aqui é o que todo mundo da imprensa está falando. E ninguém deles vai confessar. Ninguém vai dizer, vai chegar no microfone de uma rádio, de uma TV e vai dizer o que está acontecendo de verdade. Mas Thiago Heleno não joga mais, né? Ele está contundido também, tem a questão da contusão. Acabou a liderança. Rossi, toda essa situação. O Novijo é uma situação muito estranha também. Eu não sei se o Novijo ele também foi mais um que pulou do barco ou se afastaram ele por outros motivos. Porque assim, pessoal, dizer que o Novijo foi afastado por deficiência técnica, eu não concordo. Eu não aceito. O Novijo ainda é, para mim, o melhor zagueiro do Paysandu. E uma das pouquíssimas coisas que funcionou no Paysandu nesse Campeonato Brasileiro foi a zaga. Com o Thalisson, com o Novijo, com o próprio Thiago Heleno quando entrou e com o Maurício Antônio agora. Uma das pouquíssimas coisas no Paysandu que funcionou foi a zaga. Foi a zaga do Paysandu. Então, não tem porquê, não teria porquê afastar o Novijo. Nessa mesma entrevista coletiva agora após o repar, o Márcio Fernandes também falou que o Novijo estava machucado. Mas ele não disse há quanto tempo o Novijo está machucado. O Paysandu não divulga boletim médico. Então o Novijo está machucado há quanto tempo, Márcio? Um mês? Com 40 dias? Quanto tempo tu afastaste o Novijo? Porque deficiência técnica não pode ser. O Novijo não ir para o banco vários jogos não pode ser. Ou ele também tem algum problema interno que nós não sabemos. Até que me prove o contrário, o Novijo é um excelente zagueiro. Só que tem técnico que não gosta de alguns jogadores, tem preferência por outros jogadores. Né? A gente sabe que isso acontece. Bom, pessoal, a gente entrou para o clássico com um time muito desfalcado, mas assim, eu quero tentar explicar para vocês o quê? Desfalcado de peças que algumas realmente podem estar contundidas, podiam estar contundidas no clássico. Mas a gente sabe que muita gente já pulou fora, meu irmão. Já caiu fora. Tá lá só para cumprir o contrato, para ganhar o real, para acabar o contrato e ganhar os meses que faltam. Mas eu quero acreditar que o Márcio botou nesse repasse pessoas, os jogadores que queriam realmente jogar. Tanto é que jogaram. Tanto é que mostraram o futebol com muita raça, com muita garra, que era o que a gente cobrava. Não foi uma partida técnica do Paysandu, não foi uma partida primorosa, mas foi uma partida honrosa. Uma partida que os 18 mil torcedores, os fiéis torcedores, a fiel torcida que foi para o Mangueirão, não saíram com vergonha. Saímos tristes, mas não com vergonha. Agora, quando começa a fazer mudanças, colocar Carlos Eduardo, Vini Faria, aí o time cai mais vertiginosamente ainda. Por quê? Porque se a gente entra com um time que não tem uma qualidade boa, mesmo assim, na superação, consegue empatar o jogo
quando começa a fase troca, a gente vê a qualidade do time. Tem time que tem banco, tem time que não tem banco. Certo? E aí, o Paysandu, o que acontece? Cai e na merda aquele time lá faz um gol. Mas, pessoal, se aquela bola do Carlos Eduardo fosse o Garcês, era gol. Era 3-2. Mas eu não estou falando já do lance que acabou, do jogo que acabou. Eu estou falando que a gente não teve qualidade, porque tem peças que não têm qualidade para jogar no Paysandu. Tem peças que não têm qualidade nenhuma para vestir a camisa do Paysandu. E aí, mais um tema que eu quero falar, o presidente Roger Aguilera, que a gente aqui, as pessoas que ouvem, até, sei lá, ele ou as pessoas que acompanham ele, os amigos, a diretoria acham que eu não gosto dele. Meu amigo, não tem nada contra o presidente. Mas ele está fazendo uma gestão totalmente equivocada. Ele deu uma entrevista na rádio, acho que após o Repá, aquela entrevista, pelo menos que eu vi, dizendo que, enfim, que foi uma derrota sofrida, que o Paysandu não sei o quê, e que eles vão começar o planejamento para 2026. Eu estou falando isso há vários vídeos. Vocês são testemunhas. Que o planejamento para 2026 já tinha que ter começado, já devia estar começando, já era para começar. Então, Roger, começa para ontem. Acabou o Repá, já era para ter começado o planejamento. Então começa desde ontem, desde anteontem. Sabe o que tu tem que fazer, Roger? Os caras que têm contrato até novembro, vai ter que esperar, né? Acabar o contrato desses caras. Manda todo mundo embora, cara. Quem que pode ficar desse time? Quem pode ficar? Teve um amigo nosso que perguntou, Bruno, quem deveria sair, quem deveria ficar? É mais fácil eu dizer quem deve ficar no Paysandu. Na minha concepção, Maurício Antônio, Thalisson, infelizmente eu acho que o Curitiba vai pedir de volta. Thalisson joga muito. Vou torcer que não, né? Novígio tem que ficar. A não ser que seja aprovado alguma coisa contra ele. Um problema interno muito grave. Novígio. O menino da base, o Luca, tem que dar chance para ele. Edilson. Poderia ficar como um bom reserva. Contrataria um lateral melhor. Heverson. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Se o Heverson não ficar, não vai fazer falta. Se o Heverson não ficar, não vai fazer falta. Mas como se tem que ter dois laterais, a gente tem que contratar também um lateral melhor que o Heverson. O Heverson podia ser um bom reserva. Meio campista, pessoal, pode mandar todos embora. Todos. Todos. Eu falei todos, menos o Vilela, que está em fase de recuperação do problema no ligamento. Pode mandar Ronaldo Henrique, Denner, pode mandar André Lima, pode mandar Ramon Vinícius, pode mandar Carlos Eduardo embora, pode mandar Gustavo Nicola embora. Todos esses, e quem tiver contrato longo, quem tiver contrato desses caras que eu estou falando, que vá posterior a novembro, empresta. Se não tiver como mandar eles embora porque eles têm contrato, empresta para qualquer time. Até time do Paraense, empresta. Não tem condição de vestir a camisa do Paysandu. Meio campo, todos, eu só deixaria o Vilela. No ataque do Paysandu, eu só deixaria o Garcês, só o Garcês. E talvez, nem tenho mais essa certeza, talvez o Diogo Oliveira. Talvez. Se o Diogo Oliveira tivesse comprometido em querer jogar com o Paysandu, porque também me parece que muito estranha a situação do Diogo. Sumiu, contundiu, nos jogos mais decisivos sumiu. Né, Diogo? Será que você pulou do barco também? Eu quero crer que não. Mas foi muito estranho. Como o Paysandu não divulga boletim médico, a gente não sabe o que aconteceu com você. Então, para mim, só Garcês do ataque. Peterson não dá, Marcelinho não dá.
Vim Faria não dá. Não dá. Wendel Júnior, não dá, pessoal. Denilson, não dá. Manda embora, pessoal. Denner, mandar embora. Tem que fazer uma limpa nesse elenco, pessoal. Ah, Bruno, mas tem que manter uma base, iniciar uma base pro ano que vem. Mas a base que tá aí, o time que tá aí é ruim. Se a gente manter uma base, a gente vai ter começar o ano de 2026 com uma base ruim. Não. Goleiro, Bruno. Deixaria o Matheus e o Gabriel Mesquita. Mas eles são goleiraços? Realmente não são goleiraços. Mas eles não comprometem. São goleiros nota 6, 7. 6, 6,5, 7. Não comprometem. É melhor do que a gente contratar um goleiro ruim. Eu até fico com medo, porque o Paysandu nunca teve sorte para goleiro. Talvez o Alexandre Fávaro em 2000, o Luiz Carlos em 91, quando a gente subiu para a Série A, entendeu? O Marcão da Libertadores, que jogou Libertadores, o Marcão. Pouquíssimos goleiros eu conto no dedo. Sérgio Gomes, nos anos 80. Pouquíssimos goleiros o Paysandu teve bom. O resto... Então, presidente, primeiro faço uma limpa nesse elenco. E vou dar minha opinião e respeito a opinião de todos vocês. Quando eu falo vocês, eu falo para a torcida do Papão. Falo para a torcida da quem torce para o Papão, quem me disse lá. Não falo para quem torce para aquela porcaria. Pessoal, para mim o Márcio não é treinador do Paysandu. Márcio, ele gosta do Paysandu, ele tem história, terceira passagem dele do Paysandu como técnico, mas Márcio, beleza, satisfação, muito obrigado pelo teu esforço, mas não é pela pessoa de você não, é porque não dá para você ser técnico do Paysandu, na minha opinião. Na minha opinião, o Márcio Fernandes não é um bom técnico para o Paysandu, não é o técnico que o Paysandu merece. Eu conversaria muito seriamente com o Frontin, porque, sinceramente, os jogadores que o Frontin trouxe, quem acertou foi só. Quem acertou, quem deu certo, foi só Thalisson e Garcês. No final das contas. O restante, principalmente essa última leva aí, foi vergonhosa. Wendel Júnior, Carlos Eduardo, Peterson, principalmente essa última leva aí foi, meu Deus do céu. Então eu também mudaria o executivo de futebol. O Paysandu tem que ter uma outra cara em 2026. O Paysandu vai ter que trabalhar com uma receita muito menor. A folha da Série B, 14 milhões por clube. Vai baixar para 1 milhão e 400 em 2026 na Série C. Série B, 14 milhões. Série C, 1 milhão e 400. Então, um campeonato que a gente vai ter que fazer com a carteira vazia, com o bolso vazio. Vai depender praticamente da ajuda do governo no Campeonato Paraense, da bilheteria, da fiel torcida, porque a gente não abandona o time, a gente não abandonou o time no repá. A gente não vai abandonar o time nunca. E eu penso que os grandes bicolores, os caras que têm grana, tem que parar com a picuinha, com a vaidade. E se eles realmente são Paysandu, se eles amam o Paysandu, eles chegarem e se junta. Já que esse Roger não vai pedir demissão, o Roger não vai pedir demissão, nem ele, nem a diretoria, forma um grupo forte de pessoas que amam o Paysandu, que tem grana. Mostrem que vocês amam o Paysandu. Vocês que são muito ricos. Vamos fazer uma reconstrução do Paysandu moral. Vamos fazer uma reconstrução do Paysandu. O nome, a camisa, a torcida não vai acabar nunca. Sempre está aí. Mas vamos reconstruir o nosso time. Vamos reconstruir nossa estrutura e nossa história.
Então chegou a hora dos grandes bicolores. Quando eu digo grandes bicolores, nós, não que nós sejamos pequenos ou medianos, nós podemos ajudar comprando camisa, nós podemos ajudar comprando ingresso, nós podemos ajudar indo para os jogos, nós podemos ajudar fazendo isso que eu faço, dando opinião, incentivo, criticando, elogiando. Mas quem dera eu que eu fosse milionário, pode ter certeza que eu ajudaria o Paysandu. Nós somos torcedores comuns, porque nós não somos milionários. Mas tem torcedores do Paysandu, tem empresários, tem políticos que devem ser milionários, que podem sim doar pelo amor ao Paysandu. Ah, Bruno, mas tu é muito otário, tu é muito besta, os caras só fazem isso com interesse. Pior que deve ser verdade. Mas eu acredito que tem um ou dois que pode injetar uma grana lá. E quem é Paysandu se unir para pelo menos começar a formatar um elenco de melhor qualidade. Nós caímos para uma série C, pessoal. Nós não caímos para uma série D como eles, nós não fomos para uma sem série. Nós vamos voltar fácil. Quer dizer, talvez não seja tão fácil, que a arrogância também não é boa. Mas nós vamos voltar. Inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, clica no gostei. A gente vai voltar muito mais forte. É nós, papão. É nós, fiel.